Olá! No meu vídeo anterior, eu havia dito que o artigo 142 não funcionava e que o exército não era o poder moderador. E um dos motivos é que o exército é positivista. Mas afinal, vocês sabem o que é isso? Eu vou explicar. O exército, no final do Império Brasileiro, não tinha mais nada a ver com aquele heróico exército do início do século XIX e que durou até pouco tempo depois do final da Guerra do Paraguai. No final da década de 1880, a maioria dos heróicos soldados e oficiais do exército brasileiro já haviam morrido. Dentre eles, o valoroso Duque de Caxias, nosso grande patrono do exército. Sobraram então vivos alguns generais sem heroísmo ou destaque em suas carreiras, como Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Mas, como o demônio nunca morre, nunca descansa, né? Uma semente do mal começou a ser implantada no coração do exército brasileiro, pelo então coronel Benjamin Constant, que era positivista e professor do Colégio Militar do Rio de Janeiro. O positivismo é uma corrente filosófica inventada por um francês chamado Auguste Comte, que pregava a criação de uma religião científica. Nessa religião, o centro do universo não era mais Deus, mas sim a humanidade. Nessa religião, o espiritual não teria lugar e deveria ser substituído pela ciência. Então, tudo que fosse espiritual, como religião, padres, devotos, teriam que ser substituídos pela ciência, pela razão e pelo materialismo. O positivismo prega que se nos depararmos com o fato, mas que se não tivermos um estudo científico que o comprove, então esse fato não existe. O positivismo é materialista e o maior perigo para a sua existência era Deus. Então, eliminar Deus e o cristianismo da mente humana era a prioridade para Auguste Comte. Então, Comte pregava que o positivismo deveria ser propagado pelo mundo e que todos os países contrários a essa mudança deveriam ter seus governos derrubados, nem que fosse pela violência. Para Comte, a única forma do positivismo dominar o mundo seria por meio das repúblicas. Porque as repúblicas, por serem governadas por políticos, que eram pessoas muito mais fáceis de se corromper por dinheiro e poder, então essas repúblicas não iriam se opor a acabar com o cristianismo. As monarquias eram, então, o grande empecilho do positivismo de se espalhar pela terra, porque os reis da época eram, na sua maioria, católicos. Então era necessário para Comte que fossem derrubadas todas as monarquias da terra. Então Benjamin Constant, que era discípulo de Comte, queria implantar o positivismo no Brasil. Mas para isso teria que derrubar a monarquia e o poder moderador de Dom Pedro II. Então, durante anos, ele fez lavagem cerebral nos seus alunos do Colégio Militar, que viriam posteriormente a ser oficiais do Exército Brasileiro, fazendo-os então odiar a monarquia e amar a República. Logicamente, não contando para eles a parte negra do objetivo de Comte. Algo semelhante nós vemos hoje na doutrinação de esquerda que ocorre em nossas escolas. O demônio nunca descansa. A história se repete. Benjamin Constant incutiu o positivismo na mente do exército, ao determinar que somente informações técnicas é que têm valor, aquelas que podem ser contadas e medidas. Já as informações imagináveis, como a reclamação de um povo dos maus tratos de seu governo, deveriam ser ignoradas. E o exército passou assim proceder desde aquela época. Então, por fim, Benjamin Constant também foi um dos conspiradores do golpe de Estado que derrubou Dom Pedro II, extinguiu a monarquia e, com ela, o poder moderador, que eram os maiores obstáculos para a implantação do positivismo no Brasil. O Benjamin Constant também foi um dos fundadores do Clube Militar em 1887, e seus membros eram e são, desde aquela época, todos generais do Exército, desde a sua fundação até os dias de hoje.
Nesse clube, até os tempos atuais, é pregado a perpetuação do positivismo e da República, a sua fiel protetora. O positivismo, quando é arraigado no país, ele não quer mudar o status quo, porque se alimenta dele. Então, o positivismo é inimigo natural do poder moderador e o combate com unhas e dentes porque tem medo de ser extinto. Deste modo, era impossível o artigo 142 dar certo, porque ele é um poder moderador. Mas a instituição que dele faz parte é positivista há mais de 130 anos. E o final você já sabe. Neste fatídico 31 de dezembro de 2022, o exército traiu a nação brasileira e a entregou de bandeja para o socialismo.